O maior tubarão vivo em nossos oceanos hoje é o tubarão-baleia, um gigante gentil de 5 a 9 metros de comprimento que filtra plâncton em águas tropicais e temperadas ao redor do mundo. Ele é o resultado de centenas de milhões de anos de evolução. Uma adição recente a uma linhagem que já teve criaturas bizarras do fundo do mar, caçadores velozes e alguns dos leviatãs mais gigantescos. Os oceanos já viram criaturas tão massivas e espetaculares quanto alguns dos tubarões modernos de hoje. Até mesmo o colossal tubarão-baleia pareceria pequeno diante do maior tubarão que já patrulhou os oceanos. Ototes megalodon. Você provavelmente já está pelo menos vagamente familiarizado com o assunto do vídeo de hoje. O megalodon, estrela do mundo pré-histórico, é um predador oceânico presente em programas de televisão, filmes, livros e mitos da internet. Recentemente, esse tubarão extinto tem sido alvo de farsas da criptozoologia, fazendo muitos acreditarem que ele ainda vive nos mares. Hoje, no entanto, vamos ficar frente a frente com o verdadeiro megalodon, um dos predadores marinhos mais fascinantes e impressionantes de todos os tempos. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas águas costeiras do Plioceno para revelar a verdade por trás de Ototes megalodon, o tubarão pré-histórico que dominava todo o oceano. Megalodon é um tubarão laminiforme extinto. Esse grupo, conhecido popularmente como tubarões macrelos, é uma ordem bastante difundida nos dias atuais. Com peixes famosos como tubarão branco, megamouth, goblin, raposa, maco, peregrino e tubarão-tigre da areia. Todos esses tubarões se orgulham de pertencer a essa ordem. O laminiforme Ototes megalodon, geralmente chamado pelo nome específico, é o maior laminiforme conhecido, mas só se conhece por restos parciais e fragmentados. Até hoje, cientistas não sabem ao certo o tamanho desse tubarão e estimam com base nos restos encontrados. Isso é o que temos. Estimativas atuais indicam que o megalodon media entre 10 e 20 metros, sendo 20 metros um tamanho raro atingido por poucos exemplares. De todo modo, era um gigante. Basta observar as mandíbulas fossilizadas do megalodon para ver que caberia facilmente um ser humano inteiro nelas, com espaço de sobra. Esse tubarão ocupava firmemente o topo do ecossistema, sendo o principal predador dos mares onde vivia. Devido à natureza fragmentada dos restos do megalodon, os cientistas não podem ter certeza absoluta de como esse animal realmente era. A maioria das representações retrata o megalodon como um tubarão branco gigante, o que é possível, pois tubarões brancos também são laminiformes. A ordem é muito diversa e várias características poderiam ter sido diferentes. Representações modernas do megalodon consideram isso, às vezes mostrando um animal de focinho achatado e corpo largo em forma de barril que afina até uma grande cauda. Os dentes do megalodon são o que mais associamos a esse tubarão. Cada um deles era grande, robusto e equipado para esmagar ossos, como todos os tubarões. Ele teria perdido e substituído continuamente dentes velhos ao longo da vida, muitos dos quais fossilizaram após caírem no fundo do oceano. Milhões de anos depois, foram descobertos pelos humanos e levados às praias. Fósseis de megalodon foram achados mundialmente em depósitos do final do Mioceno ao Plioceno, entre 20 e 35 milhões de anos atrás. Embora os principais pontos de fósseis estejam nas costas da América do Norte e Europa Ocidental, restos desse tubarão já foram achados em todos os continentes, exceto na Antártida. Foi uma espécie muito bem-sucedida durante seu tempo na Terra, surgindo quando grandes presas nos oceanos se tornavam abundantes. Isso pode ser um fator que contribuiu para que ele conseguisse atingir um tamanho tão grande. Acredita-se também que ele regulava sua temperatura corporal,
o que permitiu evoluir para um metabolismo mais alto e manter velocidade de nado eficiente. Você deve ter notado que, de vez em quando, nos referimos ao megalodon como ototes. Megalodon ototes é o nome genérico dado ao gênero do megalodon. É o que Tyrannosaurus é para Tyrannosaurus rex, enquanto megalodon é o nome específico dado à espécie individual do tubarão. Espécies de tubarão no gênero. Ototes surgiu no final do Cretáceo, coexistindo com grandes répteis marinhos dos mares mesozoicos por cerca de 1 milhão de anos. Como os atuais tubarões laminiformes, Ototes, por si só, era um gênero notavelmente diverso e tinha membros que acredita-se terem se assemelhado, desde os atuais tubarões brancos até formas menores e mais rápidas, semelhantes aos tubarões raposa ou macos. Megalodon nem sempre foi um membro do gênero Ototes e foi relativamente recentemente reclassificado do gênero Carcharodon. Ainda antes era chamado Carcharodon. Megalodon, classificado no mesmo gênero do atual tubarão branco, agora Ototes é a classificação aceita para o gênero. Mas o tubarão é quase exclusivamente chamado pelo seu nome científico, Megalodon. Fora dos contextos científicos, a história do megalodon, em termos humanos, é mais antiga do que se imagina. Não só cientistas antigos e modernos descobriram, coletaram e valorizaram os dentes desse tubarão pré-histórico, mas também culturas ancestrais da história humana. Diversas culturas indígenas americanas usaram dentes fossilizados desse grande tubarão ao buscar recursos nas margens. Povos da pré-história do Panamá faziam joias com dentes de megalodonte, enquanto os algonquinos os extraíam e comercializavam com outras culturas. Alguns grupos antigos usavam dentes fossilizados de megalodonte nos rituais funerários de seus mortos. E alguns até os utilizavam como ferramentas, aproveitando ao máximo suas bordas serrilhadas para pontas de lanças e para cortar alimentos. Não se sabe se esses povos antigos entendiam o que viam ao coletar dentes desses tubarões pré-históricos. Ou talvez apenas gostassem de sua aparência única, sendo provável que não soubessem que eram dentes de tubarões extintos há muito tempo. Os dentes do megalodon surgem pela primeira vez em escritos do Romano Plínio, o Velho, um dos primeiros naturalistas conhecidos. Embora ele tenha conseguido reconhecer que eram de fato restos biológicos, ele os descreveu como línguas petrificadas de humanos que caíam na Terra durante eclipses lunares. Europeus medievais escreveram sobre as propriedades curativas dessas pedras de língua, destacando seu poder de curar envenenamento e continuando a usá-las em joias. Acredita-se que os dentes do megalodon foram identificados como de tubarão pela primeira vez em 1616, quando Fábio Colonna, naturalista italiano, os comparou aos de um tubarão branco. Em uma ilustração, ele refutou a ideia de que eram línguas petrificadas, mostrando provas ao identificar carbono, e não só pedra, em sua estrutura. Mesmo assim, a população rejeitou sua teoria, dizendo que não podia ser verdade. Dentes de megalodonte achados no interior, onde tubarões não iam, foram explicados pelo naturalista dinamarquês Niels Steensen, que atribuiu esses achados a inundações que os levaram para longe do mar antes de serem cobertos por sedimentos. Com o tempo, o megalodonte foi descrito formalmente pela primeira vez em 1833, quando o naturalista suíço Louis Agassiz o nomeou como Carcharius megalodon, em seu projeto Recherche sur les poissons fossiles. Megalodon vem do grego antigo e significa dente grande, nome adequado para um tubarão desse porte. Paleontólogos tentaram, ao longo dos anos, reconstruir com precisão o megalodonte. Mas isso é difícil porque é complicado definir sua posição exata na árvore genealógica dos laminiformes.
já que o tubarão é conhecido quase só por dentes e mandíbulas. Atualmente, o tubarão é um membro da família Otodontidae, uma família de laminiformes conhecida popularmente como tubarões de dentes grandes. Essa família contém vários outros gêneros além de Ototis, incluindo Megalolamna, Cretolamna e Canolamna. O tubarão branco, por outro lado, embora ainda seja um laminiforme, não é membro da família Otodontidae, mas pertence à família Lamnidae. É amplamente aceito que Ototis megalodon, na grande maioria das águas em que viveu, era um predador de topo. Diferente de muitos tubarões atuais, esse era um predador que perseguia ativamente suas presas, usando sua velocidade e grande porte para capturá-las. Presas tão grandes quanto baleias. Na verdade, quase tudo estava no cardápio desse tubarão imenso. Os cetáceos, provavelmente, compunham uma parte substancial da sua dieta, e pelos mares, ele os encontrava em grande número e variedade. Tudo, desde pequenos e ágeis golfinhos até enormes baleias de barbatana filtradora, estaria em risco quando o megalodon estava à espreita, e algumas escavações já mostraram evidências diretas disso. Restos mastigados e mutilados de grandes baleias que foram meio devoradas pelo megalodon foram encontrados bem próximos aos dentes preservados do tubarão. O megalodon era um caçador calculista e forte. Abatia presas com várias táticas de caça, apesar de ser desleixado. Tubarões brancos geralmente nadam abaixo da presa, enquanto tubarões procuram sombras que lembram focas ou leões marinhos para atacar de surpresa. Acredita-se que o megalodon agia de forma mais direta, aproveitando sua velocidade e tamanho. O tubarão atacava ao lado da presa com os dentes à frente, mirando no coração e pulmões ao cortar órgãos vitais. Uma cena sangrenta de sangue explodiria na água enquanto os ossos da vítima eram esmagados, causando uma morte rápida, mas ainda assim dolorosa. Acredita-se que essa era uma estratégia para abater presas grandes. Itens como baleias de barbatanas, golfinhos e peixes menores provavelmente eram apenas mordidos ou engolidos inteiros. Apesar disso, há algumas evidências que sugerem que certas baleias eram atacadas por baixo quando eram alvo do megalodon. Com velocidade, o tubarão atacava grandes presas colidindo várias vezes por baixo, atordoando-as e quebrando ossos ao enfrentar presas perigosas como cachalotes e outros tubarões. Evidências indicam que o megalodon atacava a cabeça para neutralizar mordidas defensivas e finalizar rapidamente a caça. À medida que baleias de barbatana ainda maiores evoluíram no Plioceno, o megalodon parece ter adaptado suas estratégias de caça, mordendo as nadadeiras e as nadadeiras caudais, deixando a baleia imóvel para evitar que ela escapasse. Essa estratégia de caça brutal e inteligente permitiu ao megalodon dominar os oceanos durante seu tempo na Terra. Embora, como veremos mais adiante neste vídeo, ocasionalmente houvesse concorrência. O megalodon não era só gigante, mas também tinha vida longa, como os tubarões atuais, algo que cientistas calcularam pelos anéis de crescimento em sua coluna vertebral, raramente preservada. Acredita-se que um tubarão encontrado na Bélgica tinha cerca de 46 anos quando morreu. Ele tinha cerca de 2 metros de comprimento quando nasceu e crescia a uma taxa de 16 centímetros por ano, quase o dobro da taxa de um tubarão branco moderno. Quando o tubarão morreu, estimava-se que tinha 16 metros de comprimento. Para referência, o maior tubarão branco conhecido é um indivíduo chamado Deep Blue, e estima-se que tenha cerca de 6 metros de comprimento. Os tubarões laminiformes são todos vivíparos. Eles não põem ovos como os tubarões modernos, mas têm seus filhotes se desenvolvendo dentro das fêmeas, que dão à luz em berçários, santuários, onde os filhotes podem crescer e se desenvolver livres de predadores. O megalodon provavelmente não era exceção. Berçários de megalodon foram localizados no Panamá, Maryland,
Flórida e Ilhas Cayman, onde muitos dentes de jovens megalodon foram encontrados. Esses berçários comunitários eram densos, com vegetação submarina e esconderijos, pois os filhotes de megalodon, apesar do tamanho, eram vulneráveis a baleias predadoras e tubarões. Aqui eles viviam em relativa segurança, caçando mamíferos marinhos menores, tartarugas e peixes, aprimorando suas habilidades de caça, para quando eles iriam para águas profundas buscar os maiores animais do oceano. Acredita-se que o megalodon tenha se extinguido como resultado das mudanças climáticas no final da época do Plioceno. Mudanças no Estreito da América Central e no Oceano Tétis causaram resfriamento global das águas, desacelerando a corrente do Golfo e impedindo que água rica em nutrientes chegasse a muitos habitats do megalodon. Com o resfriamento global, as calotas polares cresceram e aceleraram o declínio dos ambientes costeiros temperados, marcando o início do Pleistoceno. As baleias, com suas grossas camadas de gordura, conseguiram se adaptar a essa mudança de forma eficaz. Mesmo um tubarão do tamanho do megalodonte estava em perigo, protegido só por escamas e pele. Com o resfriamento da água, os locais de reprodução do megalodonte sumiram, reduzindo a sobrevivência dos tubarões até a idade adulta. Mesmo os que envelheciam não retinham calor suficiente para enfrentar o frio, e muitos morreram nesse novo mundo gelado. A ampla distribuição e preferência por vários habitats fizeram do megalodonte o principal predador em quase todos os oceanos da Terra. Embora raramente fosse além da Dinamarca ao norte ou da ilha norte da Nova Zelândia ao sul. Ele era confortável em vários ambientes aquáticos e poderia caçar muitas presas se viajar no tempo fosse possível. A melhor chance de um mergulhador avistar um megalodon jovem ou subadulto seria percorrer as regiões costeiras do Oceano Atlântico. Especialmente em épocas em que as correntes oceânicas traziam águas ricas em nutrientes de outras regiões, as áreas costeiras se tornavam um ponto de encontro para muitas presas ideais, como pequenas baleias, golfinhos, mamíferos semiaquáticos e grandes quantidades de peixes. Isso indica que o megalodon passava boa parte do tempo perto das linhas costeiras e seus variados ambientes. Jovens tubarões também ocupavam águas estuarinas salobras, lagoas pantanosas e áreas com plantas aquáticas, onde viviam muitos herbívoros. Para ver os maiores entre os grandes, seria preciso viajar mais longe, rumo às partes mais profundas e escuras dos oceanos. O megalodon nunca foi comum em águas muito profundas. Adultos crescidos eram adaptados ao mar aberto, onde rastreavam e caçavam grandes baleias de barbatana, baleias e outros tubarões. Esses tubarões não pareciam permanecer nas mesmas águas ou territórios por um período fixo de tempo e preferiam atravessar os oceanos de ponta a ponta ao longo de suas vidas, procurando alimento onde quer que estivesse, já que o megalodon habitou muitas regiões diferentes e viveu nessas regiões por mais de 20 milhões de anos. Não é possível definir e descrever em detalhes um único ambiente. Em vez disso, podemos analisar. Diversos animais dividiram os mares com esse tubarão colossal, competiram e foram caçados por ele durante sua existência na Terra. Mencionamos anteriormente que o megalodon não era o único predador de topo em todos os ambientes em que viveu, e que, em alguns locais, ele teria enfrentado uma forte concorrência. Essa concorrência teria vindo na forma de um enorme cachalote macro-predador conhecido como Leviatã melvillei, nomeado respectivamente em referência ao Leviatã bíblico e a Herman Melville, o autor de Moby Dick. O nome pode te dar uma ideia do tipo de animal que ele era, podendo chegar a até 17 metros de comprimento, do focinho à cauda. Leviatã disputava fortemente o título de Rei dos Oceanos com o Megalodon e habitava muitos dos mesmos oceanos que o Megalodon. Era adaptado para caçar baleias de barbatana, usando dentes robustos e enraizados.
Em outros lugares, o megalodon tinha que lidar com o Orcanus setoniensis, um parente fóssil da orca, que se acredita ter sido um predador de matilha calculista. Como as orcas modernas, esses cetáceos podem ter sido capazes de derrubar baleias muito maiores do que eles próprios. Essa abundância de predadores mamíferos de topo também pode ter contribuído para o eventual desaparecimento do megalodon dos nossos oceanos. As baleias já eram soberanas do oceano no Eoceno, muito antes do surgimento do megalodon. Por isso, é um tanto incomum ver um predador piscívoro desse tamanho tão tarde na era Cenozoica, já no Mioceno. As baleias alcançaram o auge da diversificação, evoluindo para várias formas dentadas e de barbatanas. A abundância de baleias permitiu a evolução do megalodon. Por isso, não surpreende que ele enfrentasse tanta concorrência, quando animais como o Leviatã evoluíram mais tarde, durante o tempo do animal na Terra. Isso, junto ao resfriamento dos oceanos, que extinguiu várias espécies de baleias, das quais o megalodon se alimentava, decretou o fim desse tubarão gigante. Em outros lugares, o megalodon teria encontrado uma variedade de criaturas muito mais incomuns. Acredita-se que megalodons jovens, que viviam nas costas da América do Sul, se alimentavam de uma baleia única, o Dobenocetopes peruvianus, um cetáceo semelhante ao peixe-boi, com duas presas para trás, uma curta e outra com cerca de 1/3 do comprimento do corpo. Isso teria permitido que a baleia levasse uma vida notavelmente parecida com a de uma morsa dos dias atuais, enquanto vasculhava o fundo do mar em busca de moluscos e invertebrados. Mais ao norte, ao longo das costas do que um dia se tornaria a Califórnia, o megalodon pode ter caçado Pontolus magnus, uma enorme espécie de morsa primitiva com presas diminutas. Essas águas abrigaram e sustentaram inúmeras baleias de dentes estranhos, peixes gigantes e grandes aves marinhas. Nos últimos anos, debates pseudocientíficos sobre o megalodon cresceram devido a fóruns de criptozoologia online e à presença do tubarão na cultura popular. Teorias sem fundamento ou apoio afirmam que o megalodon pode ainda viver nas profundezas dos oceanos mais escuros do mundo, onde teria conseguido evitar a extinção e sobreviver durante o período Pleistoceno até os tempos modernos. Há muitos motivos para isso não ser verdade. Principalmente porque essa espécie de tubarão era adaptada para caçar baleias em águas costeiras e rasas, não nas profundezas mais escuras das fossas oceânicas. Ele foi extinto há pouco mais de 3 milhões de anos, o que não seria tempo suficiente para se adaptar à escuridão e à pressão dos oceanos profundos e gelados. Especialmente considerando o fato de que este é um tubarão que foi extinto devido à queda das temperaturas nas águas onde vivia. Além disso, você também deve ter notado o fato óbvio de que não há filmagens, evidências físicas ou vestígios do megalodon vivendo em qualquer lugar além da época do Plioceno. Nenhum dente recente jamais apareceu na costa. Nenhum cadáver de megalodon apareceu em águas rasas, e os povos históricos nunca mencionaram que o tubarão continuava a persistir nas águas. Não existem filmagens submersíveis do tubarão, e mergulhadores nunca o encontraram. O megalodon era adaptado para caçar baleias e golfinhos, e simplesmente não há o suficiente deles nos mares profundos para sustentar um nos dias atuais. Simplesmente haveria evidências. O megalodon também serviu de inspiração para várias obras de mídia ao longo dos anos desde sua descoberta inicial. E isso não parece diminuir. O maior exemplo recente é o filme Mega Tubarão, 2018, e sua sequência, ambos baseados no romance Meg, A Novel of Deep Terror, de Steve Alton, 1997. No filme, Jason Statham enfrenta um megalodonte monstruosamente gigante que emergiu das profundezas do oceano.
O filme faturou mais de 500 milhões de dólares, mas teve críticas mistas. Infelizmente, o tubarão também foi tema de muitos documentários que normalmente discutem a possibilidade de que ele ainda esteja vivo nos oceanos. Megalodon, o tubarão monstro vive. Megalodon. As novas evidências e Tubarão das Trevas, A Fúria do Submarino, todos do Discovery Channel, reforçaram essa falsidade. Após exibir os documentários, o Discovery Channel fez uma enquete online perguntando aos seguidores se acreditavam que o Megalodon ainda existia nas profundezas dos mares. Preocupante, 73% dos usuários achavam que o tubarão ainda está vivo. Em uma nota mais leve, certos restos do tubarão gigante encontraram um lugar seguro nos museus de história natural ao redor do mundo. Museus no Reino Unido, nos Estados Unidos da América e na Austrália, todos possuem dentes de Megalodon. Como parte de exposições sobre a história natural dos oceanos, eles buscam educar o público sobre a vida e época de um dos maiores predadores oceânicos. Vários aquários no Reino Unido e em outros lugares também apresentam reconstruções em tamanho real das mandíbulas do Megalodon, normalmente acompanhadas de placas ou sinais informativos que descrevem o animal em vida. Paleoartistas fazem um ótimo trabalho ao retratar o tubarão em sua glória, e alguns documentários realmente fazem justiça ao animal. O programa Monstros Marinhos da British Broadcasting Corporation, apresentado por Nigel Marven, é um exemplo importante em que o tubarão é mostrado em imagens geradas por computador, caça nas águas do Plioceno. Os estudos sobre o estilo de vida e a evolução do tubarão continuam, e novos materiais podem ser descobertos no futuro. Dentes de Megalodon podem ser comuns em algumas regiões do mundo. O Megalodon é um daqueles animais que foi tão ficcionalizado pela mídia e pela cultura pop que quase dá para esquecer. Ele realmente existiu. A ideia de um tubarão predador, muito maior do que um grande tubarão branco, é coisa de filmes de Hollywood. Então, faz sentido que esse tubarão sirva de inspiração para filmes e programas de televisão. Nos dias de hoje, é importante lembrar que, no fim das contas, esse tubarão realmente existiu e está ali para nós descobrirmos em forma de fóssil. Atualmente, a paleontologia é tão fascinante quanto os contos fantásticos da criptozoologia, e é, de fato, uma área científica válida. Com sorte, em breve saberemos mais sobre esse Leviatã dos antigos oceanos.